Fala galera, beleza? No dia de ontem, de noite, o Corinthians conseguiu mais uma vez perder para aquele timinho do Energético. É incrível como o Corinthians contra eles nunca vai completo, nunca vai querendo ganhar. E toda vez que joga lá é um jogo difícil de ganhar, que não consegue jogar. Tudo bem que vamos relevar um pouco, que foi com o time praticamente todo reserva. E esse time mostrou o porquê que eles são reservas ou até não utilizados. O Kaká mostrou porque que ele é um reserva e porque ele só entra em ocasiões que não tem quem colocar. O Hugo mostrou porque que ele é um reserva não utilizado, que nunca é usado. Entre outros também que não jogaram nada. É, e é uma vergonha o que esse timinho fez aí. É uma vergonha. Tomar 3-0. O Bragantino, velho, é um time que não caga nem fede. Um time que não disputa nada, que só participa da competição. E perder de 3-0 para um time desse é complicado, cara. Mas vamos lá para análise individual, né? Hugo Souza foi o nosso goleiro no gol. Hugo não fez uma partida boa, no meu ver. Teve gol ali que era defensável, dava para ele defender, mas saiu mal. O segundo gol mesmo foi um cruzamento que ele esperou o atacante encostar na bola, só que nem o atacante encostou na bola, nem ele foi na bola, e acabou que a bola passou na frente dele, assim, e ele não defendeu. Então, o Hugo Souza foi mal também nesse jogo, não defendeu dois gols que, na minha opinião, eram defensáveis. O terceiro gol eu acho difícil por goleiro, né? Porque é uma bola meio que na diagonal, um chute forte, que bateu na trave antes de entrar. E, o terceiro gol eu acho que era mais difícil. Mas o primeiro e o segundo dava para ele ter pego, sim. Vamos lá. Lateral, direita. O nosso grandíssimo Kaká. Eu não tenho o que falar do Kaká, porque a gente viu o que ele é. Eu vi o que ele não foi durante 2 jogos no ano. E incrivelmente é o zagueiro do Corinthians com mais gols nesse elenco, né? Mas todo o ataque que vinha por ali resultava em finalização, resultava em uma jogada para finalizar, para terminar o jogo. Toda vez que o John ou que o outro atacante lá, o Mosqueira, passava ali do lado, a gente sabia que ia sofrer. Ou ia tomar um gol, ou ia ter uma finalização para fora, ou o Hugo ia defender. O Kaká não é bom nem como zagueiro, que é a posição de origem dele, quem dirá como lateral. Eu acho que ele confundiu. Ele não sabia se ele estava jogando na lateral, se ele estava jogando na zaga. Toda hora que chegava dois jogadores, vinha um mais pela lateral e um mais pelo meio, ele ficava meio no impasse se ele ia para o meio, se ele ficava na lateral, se ele ia, se ele voltava, se ele defendia, se ele atacava. Ele não sabia, ele estava perdido no jogo, como ele é. A verdade é essa, como ele em todos os jogos que ele jogou pelo Corinthians. Jogou 2 jogos bons e olha lá, jogou bem não, marcou em 2 jogos e não teve o que fazer, infelizmente. A zaga, eu até acho que no começo do jogo estava bem, que era o Gabriel Paulista, não errou, não deu um gol, não faltou defensivamente, mas também não se sobressaiu, não dava para ter feito algo diferente, assim, ele e o João Pedro Choca, mas acabaram que não fizeram nada demais, né? O João Pedro Choca, que teve a chance de empatar, mas perdeu, né? Chutou a bola assim de qualquer jeito e parecia que estava chutando a mofada. E acabou não fazendo gol, então aí os caras viu que se não fizesse ia tomar, então vieram tudo para cima. Na outra lateral esquerda, Hugo, Hugo Botinha. Cara, a gente tem que contratar logo um lateral esquerdo porque não dá para jogar com o Hugo. A gente tem o Matheus Bidu e só.
o Angileri não sabe se vai assinar, se não vai, se, se vai ficar, se vai ficar não, se não vai retornar, se vai continuar para fora do time. É, a gente tem que contratar um lateral logo, porque se o Matheus Bidu se machucar, se o Matheus Bidu ficar lesionado, se ele for suspenso, ou se não quiser jogar com ele, por outras questões, jogar com o Hugo não dá. O terceiro gol foi totalmente na conta dele. Ele estava do lado do cara durante o percurso de um campo inteiro e não fez a falta. Deixou o cara aí, deixou aí, deixou aí, deixou aí. Quando o cara passou na frente dele, ele tentou dar uma rasteirazinha no cara, mas também não pegou, já tinha perdido a velocidade que ele tinha e que o cara tocou e fez o gol. A verdade é essa. Não joga bem na lateral, a lateral dele só não foi pior porque o ataque do Bragantino é totalmente na nossa lateral esquerda, na nossa lateral direita. Porque se fosse ali na nossa lateral esquerda, teria tomado também. É, mas muito ruim, cara. Kaká e Hugo não dá, não dá. Ainda mais, depois vou falar mais, mas tem outros jogadores lá na frente que é uma junção de merda. Vai juntando, vai amontoando merda pra, pra ter tomado essa vergonha que tomou do Bragantino. Vamos que vamos. É, de volante, sem ser volante, a gente tava com o Charles, que eu até gostava do Charles no começo, eu achava que ele era esforçado, mas esse último jogo mostrou que ele não é jogador para Corinthians, não esse último jogo, vários outros jogos, né? Mas às vezes quando a gente tenta gostar, a gente tende a excluir é, coisas ruins que tem no jogador. Mas não fez nada, não defendeu. Quando ia atacar, errava passe. É um cara que a função dele é desarmar e tocar para alguém. Não desarmava e não tocava. Então ele era um a menos. Isso é o que tem que falar. Ele era um a menos. Ele não conseguia atacar, porque ele é ruim como atacante, como não um atacante, mas como um próximo jogador de lá da área adversária, e não conseguia defender. Tomava drible, ia tocar, caía, escorregava, não conseguia dar um toque para trás. Teve toques que ele dava para trás que que tava tão sem força que se o zagueiro fosse um pouquinho mais devagar ou se o atacante fosse um pouquinho mais rápido, ele tomava a bola e fazia o gol. Então, péssima partida, não defendeu, não atacou, não fez nada. O Bahia é um moleque da base, não joga tanto, não é um jogador que entra todo jogo, é, mas não jogou bem. A verdade é essa, não jogou bem. Como ele é da base, está subindo agora. Esses jogos assim que ninguém joga bem, ele é um jogo para ele se sobressair. É o jogo para ele mostrar o porquê que ele merece subir da base e conseguir uma titularidade ou ser um 12º jogador, ficar ali, mas não jogou nada bem. E errou muito passe errado. É, ele e o Vitinho estavam forçando muito passe para muito lançamento e com os dois atacantes que a gente tem lá, que não são velocistas, acabava que a bola ia pro adversário. Então ele não defendeu bem, também não atacou bem, mas é da base, vamos continuar dando mais umas chances aí para ele e vamos ver o que vira, né? Bora. Do outro lado, Dieguinho. O Dieguinho, cara, eu vi o pessoal falando que ele jogou bem, mas eu não acho que ele jogou bem. Eu acho que tá longe de jogar bem, com esse, pelo menos pelo último jogo. Foi um dos únicos que criou, que tentou criar, mesmo ele não tendo essa característica de criação, mas também errou muito. Esse meio de campo eu achei um meio de campo que errou muito passe, cara. Se a gente fosse pegar aqui a taxa de acerto de passe, deve estar lá embaixo, porque no primeiro tempo, principalmente, teve umas, sei lá, umas 20, 30 situações que se ele simplesmente tocasse para o lado
ou se os atacantes aproximassem, ou eles se aproximassem dos atacantes, saía uma jogada promissora que dava para fazer um gol, fazer uma tabela ou chutar de longe, mas eles pegavam a bola na zaga, roubavam a bola na zaga, ia até no meio de campo e lançava. Aí o Pedro Raul e o Guinegão, que são jogadores que não são rápidos, são bem lentos, para falar a verdade, não pegava na bola. Acabava que eles davam um lançamento e a zaga interceptava. Dava um lançamento, a lateral interceptava. Dava um lançamento, chegava no goleiro e os dois atacantes não pegavam na bola. Então, esse meio de campo, eu acho que faltou muito um Bidu não, um Bidon, faltou muito um Garro da vida que eles conseguiriam pelo menos armar alguma jogada pro Pedro Raul, pro Guinegão e até pro Vitinho marcar um gol. Mas faltou muito desse meio de campo. Aí temos o Vitinho, que, que não jogou nada bem também. O Vitinho que é praticamente um jogador que ajudou muito ano passado, entrava sempre bem, jogava sempre bem, mas esse jogo não jogou nada bem, muito erro de passe. Em geral, acho que o time todo é, não, não encaixou, não conseguia tocar, não conseguia fazer uma tabela, não conseguia criar uma jogada. O Vitinho, tem até um lance que ele cortou, foi chutar e chutou lá na arquibancada. Então não jogou bem, não criou, não chutou, não atacou como deveria atacar. Perdia muita bola, tentava driblar, perdia, tentava tocar, errava. Fazia lançamento forçado, errava. E, e é isso, vamos que vamos. Guinegão não jogou bem. Pra falar a verdade, o time todo não jogou bem. Quem teve pontos ali que mais ou menos foi Gabriel Paulista, João Pedro Choca e o Guinegão, que foi mais ou menos, e o Dieguinho. Mas o Guinegão e o Pedro Raul dá pra falar os dois juntos. Os dois não jogaram. Eles praticamente eram dois jogadores a menos, porque a bola simplesmente não chegava. E quando chegava na posição que não dava para eles finalizar, não dava para eles criar jogada. Então, eles dois dá para resumir aqui que não relaram na bola praticamente. Teve momentos que para o Guinegão participar do jogo, ele teve que vir perto da área do Corinthians para pegar a bola e tentar sair para atacar. O Pedro Raul teve um momento que ele estava ali na frente da saída da área para tentar jogar, né? Porque não estava conseguindo, porque o time simplesmente não conseguia tocar a bola neles, a bola não chegava neles e, e é isso, não tem muito o que falar. No segundo tempo, depois entrou o Mateuzinho, que aí conseguiu dar uma melhorada ali pela lateral. Bidon, que o moleque é diferente, só que mesmo assim não conseguiu é, fazer com que o time jogasse a ponto de virar o placar, ou pelo menos abriu o placar pelo lado dele. O Yuri Alberto, o Yuri Alberto, entrou no lugar do Pedro Raul e perdeu um gol na cara. Se eu não me engano, naquele momento estava 2-1, 2-0. Se ele fizesse o gol, ia para 2-1 e fazia o Corinthians voltar pro jogo, mas perdeu o gol. O Matheus Bidu entrou, não jogou bem, não jogou mal, mas não deixou o time do Red Bull jogar ali pelo aquele lado. E o Carídio, que não sei falar muito o que aconteceu com ele, mas não vem jogando bem desde o ano passado. Depois que lesionou, voltou, parece que tá morto, parece que tá cansado. Mesmo sem nem jogar, parece que já entra cansado. Mas foi melhor, muito melhor do que o meio ali do Bahia, do Charles e do Dieguinho. Foi melhor sim do que eles, mesmo não jogando nada. Mas vou relevar que esse time não jogou bosta nenhuma. Vou relevar que tomou 3 de um time que nem o Bragantino, por ser só o segundo jogo, né, da temporada e ser com o time totalmente um catado, ser um time montado às pressas, ser um time
praticamente chamado na rua, assim, Kaká, chamou o Kaká assim, falou, não, vem cá, você joga bola? Joga? Ah, então vem aqui, vamos jogar um jogo ali. Chamou o Hugo, ah, vem aqui, vamos jogar um jogo ali. Porque foi isso, porque os caras não conseguiam acertar um passe. Os caras na lateral não conseguia tocar para trás, cara. Para trás é o passe de dar certeza, que você sabe que você não vai errar. E os caras não conseguiam acertar um lateral. Não conseguia acertar um passe na lateral. Mas vamos relevar. Próximo jogo contra o Tricas. A gente tem que ganhar para afundar mais ainda o São Paulo, que não vem em boa fase. Infelizmente ganhou o último jogo, né, de 1-0, mas dá pra gente pensar ainda em, em ganhar esse jogo para se classificar para a próxima fase, né? Então é isso. Vamos aguardar aí as próximas notícias e até a próxima. Valeu.